citação por carta no Código de Processo Civil. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor, doutor em Direito. Aqui eu falo sobre processo civil raiz. Se você tem interesse no assunto, curta, comente, deixe sugestões, pedidos de temas para os próximos vídeos e também leia os textos que eu publico no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a possibilidade e os limites, e a possibilidade ou não e os limites da citação por carta na execução de título executivo ou judicial ou extrajudicial no Código de Processo Civil, considerando que entre as diversas alterações promovidas pelo CPC em vigor, a Lei 13.105 de 2015, que está em vigor desde o dia 18 de março de 2016, ou seja, há mais de 7 anos, ainda nós temos algumas divergências na interpretação e aplicação desses dispositivos com regras que não existiam no CPC de 73, e isso é causado seja por uma interpretação divergente ou a necessidade de se compreender o Código a partir dos princípios processuais da Constituição de 88 e das normas fundamentais do processo que estão nos artigos 1º a 12 do CPC e são fundamentais para interpretar e aplicar todos os dispositivos do Código, e ainda nós vemos, apesar de mais de 7 anos depois, ainda alguma resistência na aceitação das mudanças sobre rotinas de trabalho que foram executadas durante décadas na vigência do Código anterior e foram modificadas pelo CPC de 2015. E uma dessas inovações, uma dessas alterações é justamente a possibilidade de citação por carta na execução, e aí em sentido amplo, seja cumprimento de sentença, seja execução extrajudicial, e também na execução de títulos judiciais externos. E aí nesse ponto a divergência existe porque o artigo 222, a linha D do CPC de 73, proibia de forma expressa a citação postal na execução, ou seja, não havia discussão sobre a necessidade de, na execução extrajudicial ou no cumprimento de sentença, expedir mandado a ser cumprido por oficial de justiça para a prática de citação, falando aqui da execução extrajudicial, e outros atos de constrição, como por exemplo a penhora na execução de obrigação de pagar quantia. Então, ainda que fosse cumprimento de sentença, a partir das reformas feitas no CPC de 73 a partir de 2005, se houvesse a necessidade de penhora de bens, essa intimação do executado para cumprir, o devedor para cumprir a obrigação de pagar, era feita por mandado, cumprido por oficial de justiça, que já poderia realizar a penhora de bens de devedor. Só que essa regra que existia no CPC de 73 não foi repetida no CPC de 2015, mais especialmente no artigo 247, lá na parte geral, nas regras de citação, e por isso alguns doutrinadores defendem que a citação por carta, a citação postal, é permitida na execução de título executivo judicial e extrajudicial. E aí, de forma mais específica, o artigo 247 do CPC proíbe a citação postal em 3 situações: nas ações de Estado das pessoas naturais, quando o citando for incapaz ou for pessoa jurídica de direito público ou residir em local não atendido pela entrega dos correios, ou ainda quando o autor de forma justificada requerer a citação por outra forma que não a citação por carta, a citação postal. Além disso, esse mesmo artigo 246 do CPC atual, que está lá, como eu falei, na parte geral e inserido de forma mais específica nas normas sobre tempo e lugar dos atos processuais, prevê como modalidades de citação a citação pelo correio, a citação eletrônica, que nós temos recentemente acrescentada no CPC, a citação por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, quando o próprio citando comparece no cartório ou na secretaria, a citação por edital e, como eu falei, a citação por meio eletrônico. Via de regra, a citação é feita de forma eletrônica ou por carta. Ela pode ser feita ou deve ser feita por mandado a ser cumprido por oficial de justiça em determinadas situações, como aquelas previstas no artigo 247 do CPC, logo na sequência, e em outros dispositivos previstos em lei especial ou no próprio CPC, que também possui algumas regras específicas, ou seja, o requerimento de citação por mandado
precisa ser justificado de forma específica pelo autor, porque não é a regra de citação no CPC de 2015. Já no cumprimento de sentença, normalmente o ato que vai dar ciência ao réu do início da fase de cumprimento e do prazo para o cumprimento da obrigação, a apresentação de eventual impugnação ou de outro meio de defesa, é a intimação e não mais a citação, porque ele já foi citado na fase de conhecimento e, via de regra, se o devedor está representado por advogado, essa intimação do início da fase de cumprimento é feito na pessoa do seu advogado. E aí, por exemplo, eu menciono o artigo 523, que regula o cumprimento de sentença de obrigação de pagar, que prevê a intimação do devedor na pessoa do seu advogado. Quando o executado for o autor da ação de conhecimento, ele também vai ser intimado por meio de seu advogado para o cumprimento da obrigação determinada na decisão judicial. Porém, em algumas situações, em algumas modalidades, o CPC prevê de forma expressa a expedição de mandado a ser cumprido por oficial de justiça para a intimação do devedor. E aí eu lembro dois exemplos principais. O primeiro, cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer, a busca e apreensão de pessoas e coisas que deve ser cumprida por dois oficiais de justiça, de acordo com a regra prevista no parágrafo único do artigo 536 do CPC. Segundo exemplo, no cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa, também deve ser expedido um mandado para a busca e apreensão ou para a emissão do credor na posse do bem, de acordo com o artigo 538 do CPC. Na execução de títulos executivos extrajudiciais, as regras do CPC são mais restritas. Na execução para entrega de coisa certa, o artigo 806, parágrafo 2º do CPC contém as regras do mandado de citação, ou seja, prevê a expedição de mandado para a citação do executado, e na execução de obrigação de pagar a quantia certa, o artigo 829, parágrafo 1º do CPC também menciona de forma expressa mandado de citação, ou seja, dando a entender que a regra é mandado e não a carta. Em virtude desses dispositivos, principalmente na execução extrajudicial, nós temos também doutrinadores que afirmam que a citação por carta é incompatível com o procedimento de execução de título executivo extrajudicial, porque o próprio CPC prevê de forma específica que a citação deve ser realizada por oficial de justiça, porque é um ato complexo que, quando se trata de obrigação de pagar, ele vai exigir não só a citação do devedor, mas eventualmente a penhora de bens e alguns outros atos que não podem ser cumpridos por meio de carta postal pelo entregador, pelo carteiro. Por exemplo, na obrigação de pagar a quantia certa, o artigo 830 do CPC determina que, quando o executado não for encontrado para citação, o oficial de justiça deve realizar o arresto dos bens encontrados para a garantia da execução. Ele deve procurar o réu por mais 2 vezes, e se for o caso de ocultação, ele deve promover a citação por hora certa, o que não vai ser efetuado, o que não pode ser feito pelo carteiro. Esse arresto aqui previsto no artigo 830 não tem natureza cautelar, mas tem uma natureza executiva, porque visa antecipar os efeitos da penhora. Mas, em sentido contrário a esse entendimento que prevê que só se pode ser feita a citação por mandado, se entende que essa falta de limitação que nós vimos lá na parte geral, no artigo 247 do CPC, significa que, em regra, também se admite a citação por carta por via postal na execução de título judicial ou extrajudicial. E, em complemento a isso, o artigo 249 do CPC, também lá na parte geral, também com regras que se aplicam a todos os procedimentos e a todas as fases do processo, o 249 prevê que a citação por oficial de justiça deve ser realizada apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. Então, sempre que não houver proibição legal, a citação em qualquer processo judicial, independentemente do procedimento e da sua fase de tramitação, pode sim ser feita por via postal. E o CPC também unificou a regulação da intimação do devedor no cumprimento de sentença, lá no parágrafo 2º do artigo 513, que tem 4 regras diferentes. Primeira, em princípio o devedor deve ser intimado para cumprir a sentença na pessoa do seu advogado. 513, parágrafo 2º, inciso 1º. Mas se o credor demorar mais de 1 ano para dar início à fase de cumprimento após o trânsito em julgado, a intimação deve ser pessoal
por meio de carta com aviso de recebimento, carta com AR, a regra do 513, parágrafo 4º. Segunda regra, a intimação é pessoal e por carta com aviso de recebimento, de novo, quando o devedor estiver representado pela Defensoria Pública ou quando tiver sido réu na fase de conhecimento, foi citado e não apresentou contestação nem constituiu procurador nos autos, que é a regra do 513, parágrafo 2º, inciso 2º. Terceira regra, intimação da parte por meio eletrônico quando se tratar de empresa pública ou privada sem procurador no processo, a regra do artigo 513, parágrafo 2º, inciso 3º. E a quarta e última regra, essa intimação do início da fase de cumprimento do devedor ocorre por edital quando o réu não foi localizado e se tornou réu na fase de conhecimento, artigo 513, parágrafo 2º, inciso 4º. Em alguns casos específicos, nós temos até mesmo na execução de título extrajudicial a previsão de citação por carta. Por exemplo, na execução de obrigação de entrega de coisa incerta, o executado é citado por carta para fazer a entrega da coisa e entregá-la ao credor ou entregar a coisa escolhida previamente pelo exequente. Então, é possível que se faça inicialmente a citação postal do réu para definir o bem, escolher a coisa e entregá-la ao credor no prazo fixado. Apenas se essa escolha não for cumprida no prazo da citação por via postal, é que se expede um mandado de busca e apreensão da coisa e aí vai ser cumprido por oficial de justiça. Então, o que eu proponho é que essa discussão sobre possibilidade ou não de citação por carta na execução, no sentido amplo, tanto de título extrajudicial quanto a intimação no início da fase de cumprimento de título executivo judicial, duas formas possíveis de resolver essa controvérsia. Primeiro, o CPC, como nós vimos lá na parte geral, deixa clara a sua opção pela, ou melhor, dizendo, na parte especial, já na parte específica de cumprimento de sentença, o CPC deixa claro que a regra é o início da fase de cumprimento com uma intimação via de regra na pessoa do advogado, quando a parte tinha advogado, quando o devedor tinha advogado na fase de conhecimento. E não há nenhum tipo de proibição de citação por carta no processo de execução de título executivo extrajudicial, salvo algumas exceções que eu mencionei. Então, o executado pode, se não houver proibição, ser citado ou intimado por via postal, mas a carta deve ser enviada exclusivamente para o ato de citação ou de intimação. Não é possível determinar que o carteiro pratique outros atos que não da entrega da carta com aviso de recebimento. Em duas situações nós temos exceção, ou seja, a expedição de carta de citação via postal é proibida. Primeiro, quando nós tivermos uma proibição legal expressa, como eu já mencionei nos casos do artigo 247 do CPC, ou porque nós temos uma previsão expressa e específica em lei, no CPC ou em lei processual especial, de outro meio de citação. Como eu mencionei, a citação por mandado exigida no artigo 829, parágrafo 1º do CPC, para execução extrajudicial de quantia certa. Segunda exceção, quando houver a necessidade da prática de outros atos, como depósito, penhora, arresto, avaliação, deve ser expedido mandado para ser cumprido por oficial de justiça que vai fazer a citação e vai cumprir o outro ato determinado na decisão judicial, o que não impede, mas aí não seria de acordo com celeridade processual e com economia dos atos, que não impede que se envie primeiro a carta postal de citação e depois se cumpram outros atos por meio de mandado por oficial de justiça. Mas quando há necessidade já na decisão de se cumprir mais de um ato além da citação, a regra é expedir o mandado para o oficial de justiça citar ou intimar o devedor e praticar os outros atos determinados na decisão judicial. Com isso eu encerro esse vídeo. Se você gostou, deixe um comentário, curta, compartilhe esse conteúdo, sugira alguns temas para os próximos vídeos. Em breve eu volto com mais um vídeo sobre esse assunto. Até mais!